Tudo bem. Obediência ou legalismo é o título desta mensagem. Quantos de nós desejaríamos poder passar um pouco mais de tempo em pensamento reflexivo e oração na palavra de Deus? Só um pouco mais do que estamos fazendo agora. Em vez de desistir em desânimo, por que não dar alguns passos de bebê agora e ver o que pode acontecer? Vou tirar um tempinho para ler alguns textos da Bíblia com você, ok? Porque essa é a nossa fonte de autoridade. Salmo 81, versículo 10. Vamos passar os primeiros minutos desta mensagem apenas lendo alguns textos da Bíblia. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Deus pode fazer isso? Nada mal. Vamos para Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. E iremos para o versículo 3. Pois derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Você quer ser um salgueiro perto de um curso de água? Tenha fome e sede para que Deus fale com você. O que Deus fará se você simplesmente vier a Ele com toda a sua fome, sede e necessidade? Jeremias capítulo 15. E veremos o versículo 16. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque sou chamado pelo teu nome, Senhor Deus dos exércitos. Ser chamado pelo nome de Deus é um privilégio incrível. Vamos ouvir a sua palavra. Vamos ouvir quando ele fala conosco. Salmo 63, começando com o versículo 5. Salmo 63, versículo 5. A minha alma se fartará como tutano e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, portanto, na sombra das tuas asas eu me alegrarei. Podemos nos alegrar na palavra de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tesouros no céu onde nada pode destruí-los. Nada pode tirá-los de nós. Nem a morte poderá fazer isso. Salmo 51, Salmo penitencial de Davi. É uma oração maravilhosa de Davi apelando pela misericórdia de Deus. Salmo 51, versículo 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito livre. Restitui-me a alegria da minha salvação. Podemos orar por essa oração? Você gostaria desse tipo de experiência do Jardim do Éden em nossas vidas? Ezequiel 36, e aqui leremos os versículos 22 e 23. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não faço isto por amor de vós, ó casa de Israel, mas por amor do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Profanamos o nome de Deus algumas vezes em nossas vidas? E santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós, diante dos seus olhos. Versículo 26. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito porei dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis.
Vocês creem nas promessas de Deus? Guardareis os meus juízos. Não vocês devem, vocês devem. Isso vai acontecer. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Estude para se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é uma bênção pela qual precisamos orar todos os dias? Há coisas que você está recebendo em sua caixa de correio e em seus livros que você não deveria estar seguindo? E como você sabe a diferença? Estude para mostrar-se aprovado, para que você não precise se envergonhar. João 17, versículo 17, João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é um bom lugar para buscar a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Mais um. Deuteronômio, capítulo 8. É um capítulo inteiro. Não leremos o capítulo inteiro, no entanto. Deuteronômio, capítulo 8. É o último apelo de Moisés ao seu povo antes que ele tenha que deixá-los e ser enterrado apenas para ser ressuscitado muito em breve. Este é um sermão inteiro em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 1. Todos os mandamentos que eu te ordeno hoje observareis para fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Versículo 6. Portanto, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temê-lo. Vamos descer para o versículo 16. Que te sustentou no deserto com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e te provar, para te fazer bem no teu fim. Versículo 20. Como as nações que o Senhor destrói diante de ti, assim perecereis, porque não obedecestes à voz do Senhor teu Deus. Este é o desafio de Moisés. Você obedecerá e será abençoado por Deus? Você desobedecerá e será desviado por Ele? Cada um de nós tem essa escolha. Isso se aplica a todo movimento chamado por Deus, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem. Eu só queria compartilhar esses textos com vocês. Precisamos gastar mais tempo ouvindo o que Deus tem a nos dizer. E essas são algumas maneiras pelas quais podemos fazer isso. Agora, para o nosso assunto real para esta tarde. O que é a nova aliança? Eu quero gastar um pouco de tempo nisso. O que é a nova aliança? A nova aliança é como nos tornamos justos com Deus. Essa é a única maneira de sermos salvos. A nova aliança é como somos salvos. Não vamos ser sugados pelo ensino evangélico sobre isso. Eles dizem que o Antigo Testamento é a Antiga Aliança. O Novo Testamento é a Nova Aliança. Eles foram salvos pela obediência no Antigo Testamento. Somos salvos pela graça no Novo Testamento. Não é assim que eu achei que nossa Bíblia fosse estruturada. De forma alguma. Não se deixe levar pela versão evangélica da Nova Aliança. Uma aliança bíblica é simplesmente o arranjo pelo qual Deus entra em acordo com seu povo. Hebreus, no livro de Hebreus, Paulo distingue entre a primeira e a nova aliança. A primeira aliança e a nova aliança. Ele afirma que se nada tivesse sido deficiente ou inadequado com o primeiro, o segundo não teria sido necessário. Bem, o que ele quer dizer com tudo isso? Ele fala sobre a melhor aliança, a nova aliança, a aliança que é boa, mas ele a compara com a nova aliança, que é melhor. Como resolvemos tudo isso e qual é o propósito disso? Então, o que Paulo quer dizer com a nova aliança? Vamos ao livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 9. Bem, vamos para o versículo 8. Dias virão, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, e eu não considerei para eles, diz o Senhor. Essa é uma declaração triste, não é? Eu não considerei para eles, diz o Senhor. Tudo bem, eles não continuaram. Volte para isso aqui no começo do versículo 8, para encontrar falhas neles. Ele diz, e então ele continua a sua discussão aqui, não de acordo com a aliança, quando os tomei pela mão,
porque eles não continuaram na minha aliança. Eles não continuaram na minha aliança. Capítulo 9, versículo 1. Então, na verdade, a primeira aliança também tinha ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Agora estamos falando sobre o serviço do tabernáculo. Como sabemos, a morte de qualquer cordeiro poderia salvar alguém. Não, não poderia. Então, algo sobre isso é muito simbólico. Você pode falar sobre isso em vários termos. Primeira aliança, antiga aliança, aliança sinaítica, aliança mosaica, todos eles têm praticamente o mesmo significado e precisamos saber do que se tratam. A primeira aliança mencionada por Paulo não era apenas uma aliança com Adão, Noé e Israel e Abraão, mas com todo o Israel no Monte Sinai. A primeira aliança é o sistema sacrificial com todos os seus regulamentos e tinha a ver com o perdão dos pecados. Então, a primeira aliança é uma aliança ruim? Traga seu cordeiro, tenha seus pecados perdoados, faça com que o sacerdote leve os pecados para o santuário, fora de sua responsabilidade. Não. Algo, porém, era insuficiente na primeira aliança, ou então não haveria uma nova aliança. A aliança sinaítica, com todas as suas cerimônias e sacrifícios específicos, foi uma ilustração, uma lição objetiva, de como Deus salva pecadores arrependidos, como ele lida com o pecado e como ele destrói o mal. Então tinha a ver com como Deus faz isso em forma de imagem, em forma de lição objetiva. Os serviços dos sacerdotes, que eram pecadores imortais e, portanto, constantemente precisavam de perdão pelos seus próprios pecados. Bem, isso também não é realmente o melhor, é? Então, um santuário melhor é necessário. Um santuário onde tudo é feito corretamente, um sacrifício melhor, um sangue melhor, o sangue de Jesus, um melhor fundamento de promessas. Em outras palavras, nada estava errado com a aliança sinaítica. Nada estava errado com ela em si. Mas o problema era com a recepção do povo de sua aliança. Deus encontrou falhas neles, no povo. Capítulo 8, versículo 8. As pessoas transgrediram a primeira aliança, então Deus dá uma nova aliança. Eles tomaram a lei de Deus meramente como um comando, algo a fazer para ser salvo. Se fizermos isso, seremos santos. O decálogo se tornou a execução do trabalho e da obediência árdua às estipulações de Deus. Então, o que há de novo na nova aliança? Apenas algumas coisas. A ratificação histórica da nova aliança pela morte de quem? Jesus Cristo. Essa é a única aliança que salva. Só isso poderia salvar. Segundo, o sacrifício final de Jesus na cruz. Cumpriu o sistema sacrificial, então não mais sacrifícios de animais precisavam ser oferecidos. O sacerdócio levítico não precisava existir. O santuário terrestre não era mais necessário. Os sacrifícios oferecidos não eram capazes de limpar a consciência do adorador, mas o sangue de Cristo era capaz de limpar nossas consciências de atos que levam à morte. Tudo isso contido nestes capítulos de Hebreus. O ciclo de sacrifícios perpétuos de animais para pessoas e sacerdotes foi quebrado. O sacrifício de Jesus de uma vez por todas é todo suficiente e traz salvação para aqueles que creem nele. No entanto, quanto ao conteúdo, nada é novo na nova aliança em seu conteúdo. A primeira aliança não é revogada, mas em vez disso, internalizada. A lei de Deus é colocada no coração com consentimento amoroso e conhecedor. A obediência perfeita é somente por meio de Cristo, nunca por nossas habilidades, e nele é dada aos crentes. O termo novo pode ser melhor traduzido como renovar. Uma aliança renovada aponta para a renovação da intenção original da aliança, que Deus fez com seu povo. Ele é o mediador da nova aliança, para que os crentes em cada período histórico possam receber a promessa de herança eterna. Adão foi salvo pela antiga aliança ou pela nova aliança? Ainda não havia uma antiga aliança, havia? Quando começou? Com a rejeição de Israel ao caminho de Deus para salvar pecadores.
Então Adão foi salvo, e todos os que serão salvos pela nova aliança, mesmo que eles não percebessem que era chamada de nova aliança, porque era realmente uma aliança renovada. A mesma dada a Adão, a mesma dada a Abraão, a mesma dada a Moisés, a mesma do começo ao fim. Mas, de repente, aquelas pessoas bem intencionadas que foram para o deserto para acertar, não acertaram. Elas viram isso como um lugar para fazer boas obras, realizar algo e, portanto, apaziguar a ira de Deus. Essa é a velha aliança. O que foi feito em antecipação no Antigo Testamento foi agora historicamente garantido por Jesus Cristo. Ele morreu de uma vez por todas, não repetidamente, como a morte dos animais. Eles apenas apontavam para o perdão disponível por meio de Jesus Cristo. Então, os pagamentos de Deus, as promessas de Deus, são as mesmas, em ambas as alianças. Conhecer Deus pessoalmente, experimentar o perdão dos nossos pecados, receber a vida eterna, tudo isso é o mesmo. Deus deu aos israelitas a ilustração do plano de redenção como uma lição objetiva, para que pudessem entender a natureza terrível do pecado e como Deus salva pecadores arrependidos. A nova aliança é construída sobre um santuário melhor no céu, um sacrifício melhor, Jesus Cristo, e um sacerdócio melhor, que é o sacerdócio eterno de Jesus, e promessas melhores. Tudo bem, então vamos analisar. Hoje, você e eu estamos vivendo sob a antiga aliança ou a nova aliança. Hoje, a antiga aliança ou nova aliança. Se dependermos de nossa obediência para nos salvar, estamos na antiga aliança. Acerte ou então. Se dependermos da justiça e dos sacrifícios de Cristo, estaremos na nova aliança. Se temos esperança, se esperamos que talvez possamos ser salvos, ainda estamos na antiga aliança. Se sabemos que estamos em Cristo e prontos para a sua volta agora mesmo, se essa é a vontade dele para nós, estamos na nova aliança. Novo é uma promessa de certeza. Se dependermos da guarda do sábado ou de qualquer dízimo retornando para nos salvar, estamos na antiga aliança. Se dermos a Deus com gratidão 1/7 do nosso tempo e 1/10 da nossa renda porque Ele nos ama e nos salvou, estamos na nova aliança. A diferença entre os dois pactos é a razão pela qual fazemos as coisas, nossa atitude ao fazê-las. O mesmo Deus, a mesma aliança, mas agora vista em uma realidade maior. Na antiga aliança, esperamos que possamos fazê-lo. Na nova aliança, somos gratos por estarmos em suas mãos. Estamos em paz com Ele todos os dias. Antiga aliança, nova aliança, diferentes atitudes de fazer as coisas, diferentes maneiras de responder a Deus. Tudo bem. Como podemos ser obedientes sem sermos legalistas? Acho que você sabe que a mera menção de obediência desperta o pensamento de legalismo em oposição à graça, à cruz e ao amor. Estamos sob a graça, não sob a lei. Os 10 mandamentos estão pregados na cruz. Deus não se importa em que dia vamos à igreja. Todas essas são realidades da velha aliança. Ensinar sobre obediência a Deus e guardar seus mandamentos é desnecessário ou pior, uma negação da fé. É legalismo? Então, vamos dar uma olhada em alguns princípios básicos aqui. Nós, a raça humana, precisamos ser resgatados, certo? Estamos destinados a morrer o pior tipo de morte, a morte eterna. Isso não é temporário. Você comete pecado, diz, quando quebra os 10 mandamentos. A razão pela qual estamos esperando no corredor da morte agora é por causa da nossa desobediência a Deus. Então, já que a desobediência traz a morte eterna, a obediência traz a vida eterna, desobediência é o problema. Isso faz da obediência a solução? Mas esse não é o problema real, é? Nosso problema real é nossa natureza caída, que recebemos diretamente das mãos de Adão e faz com que tudo o que fazemos seja algum tipo de rebelião contra Deus por natureza. É apenas a maneira como nossa natureza nos diz para fazer as coisas. Surpreendentemente, Deus não nos deixou apenas em nosso destino ruim. Bem, sua antiga aliança, eles nunca vão acertar. Eu vou fazer outra coisa. Ele não fez isso. O propósito de Cristo nesta terra era nos salvar da morte eterna e nos dar vida eterna. E a palavra é dar. Vamos ler um texto. Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 8, é o texto clássico que diferencia as duas alianças.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Novamente, a diferença entre fé e um dom é um mundo de diferença entre isso e obras, algo que produzimos, que nos dá favor com Deus. A Bíblia não pode ser mais clara. Somos salvos pela graça de Deus, não porque seguimos um conjunto de regras. Somos salvos por causa do que Jesus Cristo faz, não por causa de qualquer coisa que fazemos. A salvação está fora de nossas atividades, até mesmo de nossas boas obras. Um legalista acredita que suas próprias obras lhe rendem a vida eterna. Vamos ler outro texto, Mateus capítulo 23, versículo 27, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Em outras palavras, os legalistas parecem justos, santos e obedientes a Deus, mas não estão em seu coração. São todos os tipos de situações desencorajadoras. Eles são uma falsificação da verdadeira obediência. Volte para o capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, somos obedientes a Ti. Estamos fazendo a Tua vontade. Quem será salvo? Aqueles que são obedientes a Deus. Observe, a obediência a Deus é a questão-chave, não é? Eles serão salvos. Ao contrário do que muitos acreditam, a Bíblia faz uma distinção clara entre legalismo e obediência. Elas não são a mesma palavra em frases diferentes. Elas não são o mesmo conceito. Justiça é obediência à lei de Deus. É isso que é. O propósito do plano de salvação de Deus é nos levar à completa conformidade com seu amor. Como Deus faz isso? Imagine que você vivesse em um país empobrecido e devastado pela guerra, à beira da autodestruição, mas você tinha um amigo que havia imigrado para a América. Agora ele estava arriscando a vida e os membros para levá-lo para lá também. Finalmente, ele obtém toda a documentação de que você precisa, mais uma passagem, no último barco para fora do país, antes que ele naufrague. Ele viajou até lá pessoalmente para trazê-lo de volta. Ele aparece na sua porta. Ele está machucado, ensanguentado e quebrado. Ele manobrou passando por tropas inimigas, minas terrestres e bombardeios. Em sua mão, ele segura aqueles documentos preciosos, aquele bilhete dourado. E quando você abre a porta, ele lhe apresenta aqueles papéis pelos quais ele sangrou, sofreu e se sacrificou. E você o abraça e agradece, e então o expulsa e volta a assistir seu programa de TV favorito. Isso soa certo para você? Isso faria algum sentido? Vamos para 1 João. 1 João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Aqui em seu amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação ou sacrifício pelos nossos pecados. Ele é quem nos salva. Ele é o amigo que bate à porta para ver se queremos receber seu presente. Rejeitamos seu presente ou o aceitamos de uma forma ou de outra. A vida do Salvador é apresentada como prova perfeita de que, por meio dele, somos capazes de obedecer completamente a Deus. Vamos procurar alguns textos sobre isso para ter 100% de certeza. 1 Pedro 2, versículo 21. Pois para isto mesmo fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Que não cometeu pecado algum, diz. Um exemplo para que sigais os seus passos. Então, olhar para Cristo é o primeiro ponto. Então, um pouco mais adiante. 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Assim como Cristo, semelhantes a Cristo. Volte para Romanos
Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus que outrora, servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Sendo então libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A obediência está envolvida nisso? Diz: obedecestes de coração, sendo libertado do pecado. E então há aquele livro do Apocalipse que nos dá janelas extraordinárias para os últimos dias antes de Jesus voltar a esta terra. E vamos ler um texto lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, irou-se e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que guardam os mandamentos de Deus, observe. Esses símbolos revelam uma batalha final explosiva entre o mandato do diabo e um mandamento particular na lei de Deus. Volte para o capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão eles que fazem o quê? Guarde os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E então Apocalipse fecha com a promessa: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Podem entrar pelas portas da cidade. Então a obediência não é negativa. A obediência não é algo para se ter medo. A obediência não é algo para se ser advertido. O legalismo é. Legalismo, obedecendo aos mesmos mandamentos, com o objetivo de estar bem com Deus e garantir que cada I esteja pontuado e cada T esteja cruzado, acertando. Essa é a antiga aliança. Os mesmos mandamentos estão envolvidos tanto na antiga quanto na nova aliança. E a obediência à lei é o centro das atenções nestes últimos dias. Você sabia que a verdadeira obediência a Deus é coberta por uma palavra? Amor. Se você me ama, o quê? Guarde-os. Claro que você os guardará porque você me ama. Já está em seu coração. A verdadeira obediência combina o interior com o exterior. Ele nos mudou internamente. Ele nos dá um novo coração e um novo espírito. Mateus capítulo 19. E leremos o versículo 17, Mateus 19, 17. Jesus falando aqui. Por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mesma coisa que as palavras de Jesus. Ezequiel 36. E vamos tentar o versículo 17 aqui. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com o quê? Com seu próprio caminho e com suas ações. Seu caminho estava diante de mim como a imundícia de uma mulher repudiada. Impureza, contaminados pelo seu caminho, pelas suas ações, pelas coisas que estavam realizando, então a desobediência é sempre perigosa. Seja o que for, não faz parte da nova aliança. O Apocalipse novamente soa o alarme e os símbolos revelam uma batalha final entre as leis espúrias do diabo e um mandamento particular na lei de Deus. E diz: bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e cumprem os seus mandamentos. Deus quer que você saiba que a obediência à lei de Deus é o centro das atenções nestes últimos dias. É para nós estarmos comprometidos em nossas vidas. Agora, Ezequiel capítulo 18, versículo 21, Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos meus estatutos e fizer o que é lícito e direito, ele certamente viverá, ele não morrerá. Isso é tudo sobre obediência novamente? Obediência. Mais um texto, Mateus 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, filhos de Deus, para sempre parte do seu caminho. Tudo bem, então, no fim das contas, a obediência a Deus não é o meio da nossa salvação, é o teste da nossa salvação.
Vamos deixar isso bem claro. Não ganhamos a salvação pela obediência, testamos nossa salvação pela nossa obediência. Ela distingue os salvos dos perdidos. Não somos salvos porque obedecemos a Deus. Obedecemos a Deus porque somos salvos. Vamos deixar isso bem claro na maneira como dizemos essas coisas. Você é salvo não pela morte de Cristo também, mas por sua vida, pelo que Deus fez na cruz e pelo que Ele faz em seu coração. Obediência à lei de Deus não é legalismo. É o passo indispensável que muitos estão perdendo em sua caminhada com Deus. É como uma adolescente viciada em drogas, cujos pais a encontram tendo uma overdose no chão do banheiro. Os pais correm com a criança para o pronto-socorro, onde depois de vários dias agonizantes, ela milagrosamente desperta do coma. A adolescente é tão grata por esta segunda chance de vida e tão horrorizada com o que ela começou, ela vai até os pais para implorar perdão, implorar por ajuda, para ficar limpa e sóbria. E em resposta, eles dizem: não se preocupe com isso, querida, continue usando e abusando. Da próxima vez que você tiver uma overdose, nós vamos levá-la para o hospital novamente. Orientação sólida e conselho sólido. Esse é o evangelho atual que está sendo proclamado por todo o cristianismo. Não se preocupe com isso. Você continua pecando, e então nós o levaremos para o hospital novamente. Não, o perdão é o antídoto para a desobediência, não continuar na desobediência. A solução é que a criança nunca mais use drogas. É preciso haver uma mudança permanente, uma transformação real e tangível de comportamento que decorra de um desejo sincero e ardente dentro da criança. E Deus coloca isso lá. Nosso Pai Celestial quer cortar completamente o pecado que nos levou à beira da morte certa. Mas obediência não é uma coisa fácil, não é? Envolve uma batalha contra o eu. O eu não gosta de obediência. Mesmo no Getsêmani, Jesus lutou consigo mesmo a ponto de transpirar sangue, orando em última análise: não a minha vontade, não o que eu quero, mas a tua vontade seja feita. A Bíblia descreve a batalha entre o eu e o pecado como uma guerra, uma luta livre, uma corrida. O segredo é que o poder de Deus virá para auxiliar nosso esforço humano de fazer a sua vontade. Deixe-me dizer isso de novo. O poder de Deus virá para o esforço de fazer a vontade de Deus, para nos auxiliar, para nos ajudar. A Bíblia é clara. Romanos 5, versículo 19. Aqui está o teste decisivo. Pois porque a desobediência de um homem, muitos, isto é, todos, foram feitos pecadores. Então, pela obediência de um, muitos, novamente, isto é, todos, serão feitos justos. Um ou outro, de qualquer forma. Obedecer a Deus por amor a Ele é uma prova positiva de que temos aceitado o presente de salvação de Deus e estamos respondendo em obediência. É a maior demonstração do seu amor a Deus e importa nestes últimos dias mais do que nunca. Obediência não é legalismo se vier do coração do amor, porque Cristo nos salvou. Considere uma observação interessante feita por alguém recentemente. A humanidade pode viver livre em uma sociedade cercada por leis, mas ainda temos que encontrar um exemplo histórico de humanidade vivendo livre em uma anarquia sem lei. Então podemos viver livres com leis, mas onde está o exemplo de viver livre em uma anarquia sem lei? A verdadeira liberdade é, na verdade, o resultado da obediência às leis, boas leis, as leis certas. A vontade de Deus, sua lei, identifica se você é ou não um cidadão legítimo do reino de Deus. Os que guardam a lei são admitidos no céu, os que a violam não. É simples assim. Quebrar a lei de Deus não é uma infração de trânsito menor. É uma questão da mais séria deliberação, uma questão de vida ou morte. Então somos salvos pela graça. Somos livres em Cristo e isso sempre leva à obediência. Sempre tive dificuldade em deixar esse ponto o mais claro possível. Procuro maneiras de fazer isso. Mudança de coração sempre significa obediência. E se a obediência não estiver lá, a mudança de coração é falha. Realmente não é uma mudança de coração. Ele provê. Ele vindica seus planos de salvação. Ele destrói a mentira de Satanás. Ele diz: Satanás, você está absolutamente errado. A obediência é sempre possível porque eu posso fazê-la em você. Então a diferença entre os dois pactos. Um
é uma tentativa engendrada por nós de fazer direito, e falhamos. Um é o presente de Deus para nós, dando-nos sua graça, seu amor, sua fé, sua misericórdia e a capacidade de obedecer. Tenha em mente que essa não é nossa capacidade. Você e eu não obedeceremos por nós mesmos. Simplesmente não faremos isso. Nossa natureza caída nos empurra em todas as direções, exceto a obediência. E temos que dizer: não, pela graça de Deus, eu aceito seu caminho, seu plano e sua obediência em minha vida. Obediência, meus amigos, não é legalismo. É o teste do nosso coração transformado por Jesus Cristo.